Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 3 de outubro, mais uma sexta-feira, fechando aí mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tudo bem? Bom pessoal, Ibovespa, tá? Hoje um dia aí bem estável, sem muita volatilidade, Ibovespa negociando aí a 0,21 positivo nesse momento, né? Estou gravando aí 10 minutos antes do fechamento do pregão, mas não vai mudar muita coisa, tá? Então a Ibovespa aí segue um pouco mais lateral em topo, para baixo tem a região de suporte do 141, 1.500 pontos, depois a região lá do 138 também, tá? Não vamos entrar muito na questão de correção mais ampla, enfim, porque no nosso vídeo agora do final de semana, eu já trago análise ali mais detalhada do tempo gráfico semanal, enfim, comentando outros contextos para as próximas semanas, tudo bem? O dólar segue aí, cara, o dólar tá bem ruim, tá? O dólar tá com uma volatilidade muito baixa. Hoje negociei a 0,20 negativo nesse momento. Segue ainda trabalhando aqui de maneira lateral em fundo, tudo bem? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no fluxo estrangeiro, né, que me pediram. Deixa eu só arrumar aqui minha tela. Tá, então eu estou aqui com os dados de fluxo estrangeiro na nossa bolsa, tá? Esse aqui é o site que eu utilizo para dar uma olhada. Caso alguém tenha algum outro que seja melhor a visualização, enfim, só deixar aqui nos comentários, tá? Ou se vocês também usam esse, enfim. Última atualização hoje, tá? Dia 3 de outubro aí, às 6h11 da manhã. Então a gente pode perceber o quê? Uma queda no volume estrangeiro da nossa bolsa, tá? Aqui em maio, aqui, olha, teve picos, né? Em abril, pouco, né? Retirada de dinheiro. Em maio, fluxo estrangeiro alto, que foi quando a gente começou aquela movimentação de expansão, né? Dá até pra gente mapear isso aqui, olha. 22 de abril, deixa eu ver aqui, 22 de abril, abril é mês 4, né? Olha lá, então aqui, olha, final de mês 4, foi quando a gente entrou nessa lateralidade, tá? Então aqui, olha, dia 8/5, quando começou a lateralidade, 8/5, né? Foi quando, tá vendo? Ó, tem fluxo aqui estrangeiro. Esse momento em que a nossa bolsa passou de maneira lateral, que foi essa consolidação aqui, olha, até ele iniciar o processo de uma nova expansão de alta que deu início ao movimento no dia 30/7, tá vendo esse movimento lateral? Foi exatamente quando começa a cair um pouco desse fluxo estrangeiro, tá? E a gente vê que teve alguns picos aqui, mas não foi consistente e ele vem caindo, ou seja, aí entrando um pouco, né, e levando essa leitura um pouco para o gráfico, comentando aquela análise que eu já venho trazendo para vocês, de entender que o movimento está um pouco esticado, que a gente pode ter uma correção um pouco mais ampla, que alguns ativos já vêm tendo essas correções, inclusive ativos dos setores de consumo, tá? O que nós podemos entender que esse movimento aqui de impulsão, olha, pode ser o quê? Só para chamar comprador, né? Para chamar comprador, para depois o mercado entrar aqui numa possível uma distribuição para realização ainda maior, e aí a gente iniciar uma correção um pouco mais ampla, tá? Quem sabe voltar a revisitar os 132 mil pontos. Mas isso é com os dados que nós temos agora, tá, pessoal? Semana que vem pode voltar a entrar fluxo aqui estrangeiro e a gente continuar o movimento para cima, mas é só uma das leituras que dá para ser feito com o contexto ali que nós temos no Ibovespa nesse momento, com essa análise aí do fluxo estrangeiro na nossa bolsa, tá? Dito isso, dando uma olhada nos mercados lá fora, temos o S&P bem próximo da estabilidade, 0,02 positivo, trabalhando numa região de topo. Temos o Nasdaq aí um pouco mais negativo, 0,43 também numa região de topo, né? Pode ver que ele busca próximo daquela região desse alargamento, né? Parece um megafone, olha, que o Nasdaq vem desenhando. O Dow Jones um pouco mais forte, hoje aí renova máxima, tá? 0,62 de alta, próximo alvo 42.700 pontos. O DXY segue ainda mais fraco, minério de ferro segue aqui também mais fraco, petróleo segue aqui também mais fraco, tá? Volatilidade aí bem baixa no dia de hoje, né? A prata hoje subindo um pouco mais forte do que o ouro, está negociando aí a 2%, renovando a máxima de ontem,
dando sequência nesse movimento de alta. Temos o ouro também, que tudo indica vai renovar essa máxima histórica mais uma vez, está no momento negocia 0,72 de alta, mas está com cara de continuar esse movimento para cima. Próximo alvo é a região dos $4.000, tá? Quem surpreende aí também e quase renova a máxima histórica no dia de hoje, pelo menos até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, é o Bitcoin, tá? Então ele chega a bater $124.000 novamente, faltando aí $600 para renovar a máxima histórica. E olhando o cenário do gráfico semanal, cara, já tem espaço para querer acionar, renovar essa máxima e dar sequência no movimento, tá? Ele passa aqui 2 meses basicamente lateral, tira aquela, ou seja, tira não, né? Mas ele realinha a questão do preço justo, não é aquele preço mais esticado, ele fica aqui por uma consolidação novamente. Tem a manipulação do fundo lá no tempo gráfico diário, que foi o que eu comentei com vocês aqui, olha. Ele perde esse fundo minimamente, testa uma região de defesa e volta para tentar renovar a máxima, tá? Vamos ver se a partir desse momento ele já continua a tendência, né? Se ele volta para a tendência de alta, o que nós poderíamos considerar esse padrão aqui, olha, de uma bandeira de alta. Tá aí, bandeira, para quem não sabe, é um padrão técnico de continuidade do movimento prévio, tá? Então, Bitcoin aí ficando um pouco mais otimista e volta de fluxo comprador, tá? Então isso aqui tem sim característica de um movimento impulsivo. Vamos ver se ele volta a renovar a máxima nesse final de semana, ok? O Ethereum volta para 4.500 também, né? O gráfico diário ainda está um pouco mais feio, mas o gráfico semanal também volta a dar uma melhorada, deixa um pavio em região de troca de polaridade, né? Zona de resistência testada agora e mitigada como uma zona de suporte, em cima de uma região de defesa da última expansão, possibilidade de renovar essa máxima aí, tá? E aí, olha, só para nós termos uma noção, se for projetar esse movimento do Ethereum aqui, for o pivô aqui embaixo, vou fazer de novo, aqui, aqui e aqui. Ele crava o primeiro alvo nos $4.330, o próximo alvo $6.700, tá? $6.700. Bem interessante, tá? Já as altcoins estão um pouco mais devagar, né, cara? Ondo ainda não se mexeu muito. Nossa. Ai. Ondo USDT. Tá aqui ainda mais parada, tá? Link também, então é por enquanto mais Ethereum e Bitcoin que voltou a dar uma movimentada, ok? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, tá? Análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise é pedido de vocês, beleza? Inclusive queria agradecer aí pelos comentários e pelas curtidas, tá, pessoal? Porque ajuda a entregar o conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Então muito obrigado para quem está comentando aí, beleza? E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí pro dia seguinte, tudo bem? Hoje foi um dia bem mais parado, tá, pessoal? RADL3, apesar da alta de 4% hoje, um movimento mais lateral aqui, tá? Não vejo nada para ser feito. Para cima o papel busca a região de R$22, para baixo tem um suporte com um gap para ser fechado na região dos 15,80 e o preço travado aqui nesse meio. E Duque, olha lá, para na primeira região de curto prazo, né? Mas assim, deixa eu dar uma olhada aqui no semanal, que nem é o intuito hoje. Tá numa região bem de embolo, tá? Olha, valeria a pena ter pegado o Duque aí no risco sim, tá? Nessa região aqui, olha. O papel agora tem que ganhar força para voltar a tentar renovar essa máxima e acionar um pivôzinho de alta no curto prazo, olha. Que é renovar esse pivô aqui, ó. Vamos ver como vai ser o comportamento aí do papel na semana que vem, tá? Deixa eu ver aqui, o RSI também lá embaixo. Já a Mafrig, depois que fez a fusão ali com o Brasfoods, acabou perdendo força, né? Então, vê que sacanagem, eles rompem aqui a máxima para chamar comprador e aí devolve o movimento, tá? E agora tem que ficar um pouco mais atento, porque o ativo, apesar dessa lateralidade em topo, e agora a gente percebendo uma movimentação
de saída de fluxo estrangeiro da nossa bolsa, enfraquecimento um pouco dos movimentos de alta, e essa quebra desse último fundo aqui agora, né, daria para considerar esse aqui, olha, que foi o que gerou aquela máxima. Num pullback aqui, cara, por exemplo, dá para avaliar uma possibilidade de venda, tá? E aí tem um gap entre barras aqui em cima, tá? Deixa eu só colocar aqui de cinza. Tem uma outra região aqui também para prestar atenção, olha. Mais embaixo, aí tem que avaliar, caso o preço volte para essas zonas, como vai ser feito esse reteste por aqui, tá? E aí, imaginando um movimento de baixa, quebra de fundos, né? Sobe aqui corrigindo, marca um topo descendente e volta para tentar acionar um pivô de baixa, tá? Seria essa o contexto. E aí, entrando numa correção um pouco mais ampla no gráfico semanal, quem sabe para fazer uma correção até lá embaixo, nos 14,90, tá? É uma possibilidade. Deixa eu tirar daqui só para não ficar muita coisa. Asa 3, não vejo nada, tá, pessoal? O papel segue corrigindo, por enquanto sem interesse comprador, pelo contrário, tá? O que nós percebemos é aumento de fluxo de venda no ativo, então tá caindo, cara, desse jeito, deixa cair, tá? Não vai colocar a carroça na frente dos bois, que vai tombar a carroça, tá? Então não vejo nada para fazer, tá? Apesar do papel estar chegando numa região aqui de interesse, mas é necessário que o preço me demonstre isso, tá? E não só porque eu marquei aqui uma região azul que eu entendo ser de interesse que o preço tem que parar, mas é uma região para prestar atenção, porém observando essa característica desse último movimento e aumento de fluxo de venda e pouquíssimo, quase nada de interesse comprador, não me gera entusiasmo para procurar por compras ainda, tá? Então fico só acompanhando. Tupi 3, cara. Tupi 3 está numa região de suporte, né? O RSI tá reto. Não tem nada ainda que chame atenção, tá? Apesar do papel estar numa região de suporte de longo prazo, de novo, ainda não vejo interesse comprador pelo ativo, tá? Ainda vejo o papel bem mais fraco, ok? O NIP, cara, tá indo embora, tá? Não tem mais compra. O papel tem como ponto principal de resistência essa região dos R$81, rompendo aí ele vai renovar a máxima, e aí nós, olhando o contexto do gráfico mensal, seria ele acionar, quem sabe, um movimento mais amplo para cima, tá? Mas como ele vem de um movimento muito esticado para romper essa região, é bem provável que ele faça o rompimento e depois comece a dar uma enroscada mais aqui para baixo. Tá? Porque o movimento sai de uma região aqui embaixo do 51 e vem para o 75 direto, ok? Não tem mais nada para fazer, quem está posicionado é só ir conduzindo aí o ativo, tá? Inclusive esse é um ativo que está na nossa carteira de médio prazo, ok? Caixa de Seguridades não vejo nada para fazer, tá? E aí o Alexandre, né, comentou que o papel fica aí na região de um range entre os 15 e 16, é porque se a gente olhar aqui, o papel está basicamente não, né? O papel ele tá lateral, tá? Resumindo, o papel está assim, olha, dentro desse range, entre a região dos 12, dos 13, as regiões lá de 16, tá? Uma região aí de consolidação com range amplo, tudo bem? Não vejo também nada para fazer no papel, deixa eu só ver aqui. REC V3 também não vejo nada, tá? O papel ainda está bem fraco, apesar de estar numa região de suporte, ou seja, de interesse aqui de médio prazo, ainda não tem de fato interesse pelo papel nesses preços, tá? Então ainda sigo só acompanhando, mas não vejo nada para fazer, tá? Vamos ver se ele testa essa região aqui de novo de suporte e entra a defesa compradora jogando um desequilíbrio de preço, rompendo esses topos aqui, olha. Aí beleza. Se ele fizer isso na correção aqui, dá para avaliar uma compra para tentar pegar, quem sabe, uma inversão de fluxo nessa região. Mas nada ainda, tá? Tem que aguardar, pessoal. Deixa eu só fechar aqui alguns ativos para aparecer os outros. Cara, a Auri 3 deu uma comprinha hoje, tá? Com a questão de falha de rompimento de fundo que eu trago para vocês. O papel entrega um movimento de alta, volta a corrigir em ABC, né? Olha, rompe minimamente o fundo. Deixa um candlezinho doji aqui, olha.
tem o RSI apontando para cima com uma leve divergência, olha lá, entre esse fundo no preço e essa mínima, mas nada demais também, tá? O papel, para ser bem sincero, tá com cara de formar o quê? Um movimento mais congestionado aqui, olha. Isso aqui, tá bom? E tem uma região de defesa um pouco mais embaixo aqui nos 9,66, que pode ser que entre aí também um desbalanço no preço, tá? Então, dependendo de como ele chegar nessa região aqui, dá para avaliar também uma tentativa de compra para defender esse bloco de defesa na região ali dos 9,44 com stop, mas aí tem que avaliar durante a semana, tá? O que chama atenção é esse volume dentro do papel. Está com cara de voltar a testar os 11,70. ISA E4 não vejo nada, tá? Deixa corrigir. Quem está posicionado, o stop de médio prazo segue nos R$20. O papel está com cara aí de renovar. Não, ele já renovou máximo. Não renovou. Por centavos, né? 26,03 ele chegou a romper. E deixa corrigir, tá? O papel ainda não tem. Não vejo entrada aí. Tem uma regiãozinha de defesa de curtíssimo prazo aqui. Mas eu não pegaria já no reteste, tá? Eu aguardaria. Mas de fato está numa região aí bem importante. Lojas Renner, mesma situação de lojas da Zara, né? Segue corrigindo, apesar de estar chegando já na primeira região aqui de suporte. Com esse movimento aqui, do jeito que chega nessa primeira região, não me chama atenção. Pouco interesse de compra, mais agressão de venda, tá? As barras de vendas muito mais compostas por corpos do que por pavio, então isso significa mais força. Já as poucas barras brancas no meio desse monte de barras escuras já demonstra mais força vendedora, tá? Uma região que fico mais atento no papel, quem sabe, 13,25, ok? Nesse momento ainda não vejo nada pelo papel, tá? MRV também não vejo nada. Uma região para ficar atento no papel, por exemplo, olha, porque tem fundos nivelados aqui, cara, abaixo de 6,90 aqui, avaliar como vai ser feito esse reteste, tá? Porque é uma zona de troca de polaridade de toda essa zona aqui para trás de resistência, olha. Pode ser testada agora como um suporte, então vale a pena ficar atento aí no ativo sim, tá? MRV. Rapid 4 não vejo nada para fazer, é o papel que desenvolve uma tendência de baixa no curto, no médio e longo prazo, né? Ou seja, tendência primária, secundária e terciária de baixa. Não vejo nada para fazer, inclusive acionou mais um pivô. Apesar de ser uma região de defesa, não demonstra interesse algum comprador no papel, pelo contrário, está com cara de perder essa região aí de suporte do 5,76, tá? Não vejo nada para ser feito aí no ativo ainda. Vale, não vejo venda, tá? Não vejo venda, o papel voltando a corrigir lá para a região de 55, vou avaliar uma possibilidade de compra, né? Aí precisa me dar validações. Papel que tem cara de voltar aqui, testar a região dos 60 e depois ir buscar a faixa dos 65, tá? Então uma correção para essa região dos 55, possa ser que ele forme um fundo ascendente nessa região para tentar jogar mais uma perna de impulsão lá em cima, tá? Mas eu não vejo venda aí nessa região de Vale 3 não. Fora esses papéis, deixa eu ver mais aqui, inclusive até agradecer, tá pessoal, o Celso, né? Eu não sei se é o nome, mas enfim, aqui marca Celso, né? O Antônio, o Igor Albuquerque, o Alexandre, o Gelson, o Berg Melo, o Ivo, o Antônio eu já comentei, né? O Alexandre que comenta bastante. E tem a Joana Darf também, que apesar de não ter deixado comentário no vídeo de ontem, também está sempre presente aqui. E quem sempre comenta também, que eu não poderia esquecer, é a Fernanda, tá? Então muito obrigado aí, tá pessoal? E desculpa se eu esqueci alguém, mas esses são os nomes que sempre estão aqui, então é mais fácil de eu lembrar, tá? Deixa eu ver aqui que teve mais análise, que eu não consegui nem colocar todas no gráfico aqui. Uzi Minas e Semin 3. Cara, Uzi Minas... Eita! Lembra que eu comentei que ele poderia vir romper minimamente esse fundo aqui, olha? E aí, qual que é a intenção agora? Ver se ele volta para cá, romper esse topo e buscar níveis mais para cima, tá? Que seria o 5,36, que vai aqui
em linha com aquela questão do contexto de compra que eu tinha comentado com vocês aqui embaixo, né, de compra em Uzi Minas aqui, com stop um pouco abaixo. O papel chegou a pagar 14%, deu possibilidade de fazer uma saída parcial. O alvo final deixa lá na região dos 5,50, tá? Tem 30% aí do preço de entrada lá embaixo. Vamos ver se ele arma esse pivôzinho no gráfico diário, mas lembrando que ainda assim é contra a tendência, seria só para corrigir, por enquanto, essa última expansão de baixa, tá? Mas que gera a possibilidade do papel voltar a retestar as zonas que ficaram para trás lá em cima, ok? Então é isso que eu estou vendo em Uzi Minas. CMIN 3, não vejo nada, tá? Ponto para ficar atento aí no papel e avaliar, região de 5,40 e depois 5,18, tá? Alvo para cima, papel mira a região de 6,25. Raiza 4, se achou o fundo, cara, não consigo te dizer se ela achou o fundo, eu sei que esse é o fundo atual, tá? O papel trabalha próximo da mínima histórica, eu não vejo possibilidade de compra, mas também não vejo venda aí, tá? É um ativo que eu opto por ficar aí de fora dele, tudo bem? Não gosto do papel nesse momento. Honey 3 também não tem mais nada para fazer, só quem está posicionado aí se deu bem, né? Mas não tem mais nada para ser feito aí no ativo, tá bom? O stop por fundo técnico mesmo, aí só lá no 6,90 ou então 7,26, ok? E aí se for para curto prazo, proteger um pouco mais, 8,04, tá? E aí caso o papel volte para 7,68, avaliar a possibilidade de compra aí para o curto prazo, tá? Ou então montar um contexto de continuidade mais aqui para cima, mas por enquanto eu já não vejo mais compra no papel, tá? Até porque já deu esses picos de volume de compra aqui em cima, essa barra, né, o que seria um engolfo, mas em região de topo não é bem vista, que pode ser um sinal aí de esgotamento de curtíssimo prazo, então fica um pouco mais atento com o papel, tá? Apesar do MACD tá bem interessante, demonstrando ainda bastante força pelo papel, tá? Mas eu não vejo compra aqui de maneira alguma. Azul 4, nossa, cara, pior que Azul 4 eu vou ter que concordar com o comentário, tá? É tranqueira mesmo. Não vejo nada, tá, cara? Não me chama atenção, não. Ponto que eu fico atento aí pro papel, mais na região aqui do 0,90, 0,85, tá? Mais aqui embaixo, nessa região aqui, não vejo nada que chame atenção. Agora, para matar, deixa eu só puxar aqui que eu vou precisar olhar no TradingView, que essa empresa aqui, né? NFE. Ó, lembra que eu tinha comentado com você da última análise, olha? Ela daria possibilidade de compra se voltasse um pouco mais aqui embaixo no 1,78, ó. Né? A Mundícia não voltou ainda. Por quê? Ela monta uma possibilidade aqui, um contexto, onde ela quebra a estrutura de baixa. Então ela quebra esse último topo que gerou essa nova mínima. E ela pode querer fazer o pivôzinho de alta agora, olha. Ele faz o bate e volta, né? Bateu, voltou, corrige. O que eu estava esperando, ele corrige aqui em ABC, né? Olha, para romper minimamente esse fundo interno, testa uma região de defesa, que é o início dessa impulsão, onde gera o desequilíbrio de preço, para ver se ele tem força para jogar mais um movimento para cima, tá? Ele para aqui um pouco antes, já volta a subir, né? Hoje sobe 14%. E aí os alvos seriam buscar níveis de retração dessa última impulsão de baixa, que seria alvo lá no 6,40, olha. Putz, a ordem teria ficado na pedra, né, cara? Aqui embaixo, olha, 1,80 dólares seria a compra, tá? Ele acabou reagindo um pouco antes, ok? Ficar atento no ativo aí, tá? Mas seria mais algo assim para curto prazo mesmo, ok? Mas tá bonito esse contexto aqui nessa região, tá? Vai me lembrando aí durante os dias da semana que eu vou avaliando aqui novamente para ver se ele deixa alguma brecha, tudo bem? Mas ficou aqui bem alinhadinho para tentar algo aí para tomar risco, tudo bem? Bom, vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês com mais um conteúdo. Final de semana eu trago o vídeo do radar de semana. Fiquem todos com Deus, bom descanso e um abração, pessoal.